Aprazível. Ele até falou assim quando a gente convidou, será que o pessoal de Monte Aprazível vai estar lá? Eu acho que deve estar, né? E Botucatu não é lá para a região, não? Não, não, não. Não, É não, outra né? região. É outra região. Mas vamos ouvir então os amigos de Botucatu que querem participar conosco. Bom dia, Botucatu! Bom dia. Quero cumprimentar todos pelo curso, pela possibilidade de aprimorar os vereadores, os agentes políticos e especial da nossa região. Mas o Bruno proferiu algumas palavras sobre trânsito e transporte que me deixou dúvida. Nós temos em Botucatu regulamentado um mototáxi, motoboy, prestando um trabalho maravilhoso na cidade, e entendi eu que não é competência da Câmara nem do prefeito. Eu queria essa dúvida fosse sanada através do nosso querido Bruno aí. Outra coisa, aprovamos também a ciclovia. A ciclovia faz parte do trânsito. Se é legal, se não é legal, se é competência do município, do prefeito, ou é competência das câmaras, essa é a dúvida que eu teria aqui. Opa, muito obrigado então, amigo, muito obrigado, Botucatu, pela participação. E aí, Bruno, pode, não pode, como é que é? A questão dos motoboys, a regulamentação profissional do exercício da profissão dos motoboys, infelizmente é de competência da União, é matéria de direito do trabalho. A lei municipal que tratou da matéria de regulamentação profissional, há um princípio em direito que é um princípio da legitimidade constitucional das leis até que se as conteste. Ou seja, se essa lei não for contestada, ela presume-se constitucional. É a presunção de constitucionalidade das leis. Mas se eventualmente essa lei for contestada judicialmente, precisaria haver exatamente o âmbito da regulamentação, mas me parece que é matéria de competência da União, de modo que a lei não pode tratar da regulamentação profissional do exercício da profissão de motoboys. Até porque, né, Bruno, tem que ver o teor da lei, exatamente da regulamentação. Exatamente. Muitas vezes a regulamentação ali é onde pode ficar o ponto dos mototáxis. Isso daí até poderia ser definido ali por um regulamento, é a organização municipal. Como eu disse, né? Essa questão das competências legislativas, a gente tem que atentar muito ao caso concreto e temos que atentar à jurisprudência do Supremo. Presume-se inicialmente constitucional essa lei. Se alguém ingressar em juízo, então é o judiciário quem vai decidir. Mas se a lei regulamenta profissionalmente a questão dos motoboys, ou mesmo trata ali de questão se pode ou não carregar passageiro, quantos passageiros pode carregar, nesse ponto o Supremo parece que já é definido que é inconstitucional a lei municipal tratar desse assunto. Então nós temos que ver ali a lei no caso concreto. E Bruno, e a questão da ciclovia? Da ciclovia, muito bem. A ciclovia, não se impede que o prefeito, motopróprio, com a administração dos municípios, construa a ciclovia. O que eu estou dizendo é que um vereador não pode propor lei obrigando o prefeito a construir ciclovia, porque é matéria de trânsito e matéria de trânsito é competência da União. Agora, se por liberalidade, com a mais plena liberdade, o prefeito resolve construir, fazer ciclovias, ciclofaixas, isso é da competência da administração do município, em organizar as vias públicas. Então aí não há problema. O problema é quando essa obrigação passa pela via legislativa. Aí não tem jeito mesmo. Competência da União, não pode haver lei obrigando a construção de ciclovias. Então, eu creio que está respondido aí aos amigos de Botucatu e todos os participantes do nosso curso. Vamos falar agora com Jacareí. Jacareí tem pergunta para nós, aos amigos de Jacareí. Bom dia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, professor Bruno. Meu nome é Hernani Barreto, eu sou vereador aqui do município de Jacareí, interior de São Paulo. Quando o senhor falava a respeito da autonomia administrativa e financeira, gostaria que o senhor passasse, desse a sua visão
e até mesmo do Tribunal de Contas, quando em certos momentos o judiciário passa, entre aspas, a administrar os recursos municipais. O senhor muito bem colocou um exemplo que, em certos momentos, obriga-se o município a arcar com o custo de tratamentos de alta complexidade. Isso, de certa forma, não fere aí o poder discricionário e até mesmo o pacto federativo que está estampado na Constituição? E outra coisa, como que nós vamos resolver isso, professor? E a gente poder exigir o cumprimento de um ente federado em certos momentos, já que ele tem, a gente sabe que na Constituição a gente tem algumas obrigações legais. Obrigado, passo a palavra. Muito obrigado, Jacareí. E aí, doutor Bruno? Pergunta essa capciosa, hein? Pergunta, parabéns ao colega ao nobre vereador pela pergunta, muito bem feita. A questão do ativismo judicial é um dos temas mais complexos e controvertidos no dia de hoje. Nem o Supremo, nem os professores de direito mais conceituados, eles têm uma posição têm posições definidas, mas são posições divergentes. Mas penso que a maioria dos juízes, que a maioria dos professores de direito que tratam da questão dos direitos sociais, não atentam de modo adequado para os limites orçamentários. O judiciário não pode fazer política pública individual, a política pública é de competência do órgão político, não é de competência do órgão de julgamento, que é o judiciário. Então, quando o judiciário atua administrativamente, em detrimento das competências discricionárias dos gestores públicos, ele faz política pública individualizada. Isso é muito perigoso porque você atende uma pessoa e é uma gama de pessoas que são desguarnecidas orçamentariamente para a provisão de políticas públicas para elas. Mas é um tema controvertido. Nós ainda estamos, como eu disse, é um debate contemporâneo, é o debate atual. Não é um tema, ao que me parece, que será resolvido em curto prazo. Tem um professor que costuma dizer que a Constituição não cabe no PIB. A Constituição dá muitos direitos, dá muitas garantias, traz muitas obrigações aos entes federados, mas os recursos orçamentários são limitados. E isso até mesmo para a União, que recebe um grande volume de recursos. E penso ter respondido adequadamente a questão. Então está bom, obrigado, doutor Bruno. Então nós vamos mais algumas perguntinhas. Eu só peço para que a pergunta seja objetiva e direta e que você que for fazer a pergunta se identifique. Se identifique para a gente conhecer melhor. A gente vai conhecendo aí, essa tecnologia nos permite conhecer pessoas dos mais diversos lugares aí à distância, né? Então nós vamos agora para Itararé, é isso? Itararé. Nós temos uma pergunta de Itararé para o doutor Bruno. Vamos a ela. Bom dia, Itararé. Bom dia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, professor Bruno. Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar ao Tribunal de Contas e ao VESP pela iniciativa. E a pergunta é a seguinte: alguns dizem que não é competência do vereador buscar recursos para o município e que o vereador ficaria impossibilitado de fazer visita a deputados na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional. Isso procede? É preciso verificar da mesma forma o caso concreto. Se o vereador vai a um deputado federal, vai a um deputado estadual para fazer politicagem, gasta dinheiro do município nessa viagem para fazer politicagem, aí me parece totalmente descabido e certamente acarretará a sanção por parte dos órgãos de controle. Caso bem diferente é quando o vereador ou o prefeito tem que se deslocar até a Câmara para tratar de liberação de emendas parlamentares, para tratar de assuntos relativos ao efetivo exercício do cargo. Isso só que se comprova no caso concreto, na prova dos autos. Se o prefeito vai até a capital assinar um convênio com alguma secretaria, se vai até a Assembleia buscar emendas para o seu município,
me parece que desse ponto não haveria uma sanção por parte das Cortes de Conta ou por parte dos órgãos de controle, e aqui também me refiro ao Judiciário, me parece que não haveria. Mas, sempre digo, é preciso estudar o caso concreto. É o caso concreto que vai evidenciar a probidade ou a improbidade do gasto desse agente político municipal. Doutor Bruno, saindo de Itararé, nós vamos agora para Jales. O pessoal de Jales, os amigos de Jales, também tem perguntas. Bom dia, Jales. Qual o seu nome? Bom dia, Alexandre e Bruno. Meu nome é Tiago Abra. Bom dia, Alexandre e Bruno. Bom dia a todos. Eu sou Tiago Abra, vereador aqui em Jales. Minha pergunta é a seguinte: quando o prefeito excede o gasto com pessoal e comissionados, excede o limite de 54%, o que a Câmara deve fazer? Denunciar ao Tribunal de Contas, Ministério Público? E se depois de feita a denúncia, que atitude o Tribunal de Contas toma efetivamente? Muito obrigado, passo a palavra. E aí, doutor Bruno? Todas essas questões em relação à despesa de pessoal é apurada anualmente na fiscalização dos tribunais de contas. Todo ano o Tribunal de Contas vai até a Prefeitura, vai até a Câmara, apura em relatórios os gastos com despesa de pessoal e remete aos conselheiros. E isso também vai subsidiar o relatório, o parecer prévio que é encaminhado às câmaras municipais. Em todo caso, o vereador constatando esse problema, ele pode denunciar isso ao Tribunal de Contas sem sombra de dúvidas. Não só ao Tribunal de Contas, mas também aos outros órgãos de controle, que é o Ministério Público. Me parece que agora as defensorias públicas também estão atuando nesse sentido de controlar a administração. Espero, então, ter respondido adequadamente a questão. Eu tenho certeza disso, doutor Bruno. E olha, nós agradecemos a participação de todos, participação em massa aqui na programação, perguntas, né? O pessoal está participando mesmo, nem teremos tanto tempo assim. Nós vamos apenas mais uma pergunta, viu, doutor Bruno? Que nós temos que dar um intervalozinho daqui a pouquinho, né? Para depois voltar para a segunda aula do módulo. Ainda de hoje, ainda nós temos uma próxima aula que vai esquentar o coco aí, vai ser boa. E vamos então agora para Miracatu. Vamos direto para Miracatu saber o que os amigos de Maracatu têm a nos dizer. Bom dia, Miracatu. Bom dia ao Alexandre, ao Bruno Nagata e bom dia aos demais companheiros que estão participando do curso. Bom, a pergunta é sobre a autonomia dos entes federativos, né? Foi falado aqui que as prefeituras, os municípios têm autonomia, seja ela tributária, seja administrativa, enfim. Mas o que eu tenho visto é que, embora o Estado dê essa autonomia aos municípios, mas essa autonomia também se estende também para os órgãos privados, iniciativa privada, mas que essa autonomia ela fica sob uma certa tutela. O Estado acaba sendo um tutor daquela autonomia. Ou seja, eu vou te dar essa autonomia, mas você pode ir até aqui, pode ir por esse caminho. Enfim, eu gostaria que o professor Bruno desse uma explanação em relação a isso, se está de acordo com a minha linha de pensamento ou não. Passo a palavra. Muito obrigado, querido. E aí, doutor Bruno? O grau de autonomia dos entes federados, dos municípios, dos estados e da União é definido pela Constituição, como já havia dito. É a Constituição que delimita o âmbito de atuação e autonomia de cada ente. Evidentemente que existem, do ponto de vista prático, do ponto de vista da realidade, algumas situações que não é a situação querida pela lei, pelo ordenamento jurídico, que acaba tolhendo toda essa autonomia, né? Então, se a Constituição, por exemplo, dá autonomia administrativa, dá autonomia política para os municípios, nós percebemos que, do ponto de vista prático, há um subfinanciamento que acaba segurando, não digo tutelando, mas amarrando um pouco a liberdade de atuação dos municípios. E aí você pode ter das situações mais diversas, né? Eu, por exemplo, me recordo de um caso da legislação, que é a lei de desapropriação.
A lei de desapropriação permite que a União pode desapropriar os bens dos estados e dos municípios, os estados podem desapropriar os bens dos municípios e o município não pode desapropriar bem de ninguém. Me parece um caso fático da legislação mesmo que se conflita um pouco com a ideia de autonomia que a Constituição quer dar aos entes federativos. Perfeitamente, doutor Bruno. E, doutor Bruno, é o seguinte, nós temos muitas perguntas. O pessoal está ali na linha esperando para ser atendido, só que nós não temos mais tempo. E aí eu queria firmar um compromisso aqui contigo, o pessoal mandar por e-mail, ou aqui para a Fundap, ou direto no nosso ambiente virtual de aprendizagem, e o senhor se compromete com os amigos a responder. É claro que no tempo ali definido, até porque dá para estudar melhor o caso ali em concreto e poder responder com mais propriedade. Aqui a gente está na correria, vai aqui, vai ali, miracatu, né? E então, o senhor firma esse compromisso conosco, doutor Bruno? Sim, prometo responder na medida das minhas possibilidades, com a maior presteza possível. Então, tá bom. Olha, então você mande a sua pergunta, você que tinha pergunta específica dessa aula do doutor Bruno, mande lá para o e-mail aqui da Fundap ou no nosso ambiente virtual de aprendizagem que a gente aprendeu aqui lá na Escola Paulista de Contas, no site do Tribunal de Contas, tce.sp.gov.br, e todas as perguntas serão respondidas com o maior esmero possível, tá bom? Doutor Bruno, meus agradecimentos à sua participação. Eu que agradeço. Quando convidamos o senhor, imediatamente aceitou o desafio de estar aqui conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, agradeço a atenção de todos. Então está bom. Olha, nós vamos a um pequeno intervalo, dá tempo de ir no banheiro, tomar um cafezinho agora e logo mais nós voltamos com a continuação desse primeiro módulo do nosso curso, O Poder da Câmara Municipal. Um forte abraço e até já.